E aí, pessoal, tô meio atrasado, mas vim comentar as leituras de setembro de 2023. Li algumas coisinhas legais e algumas que... Bom, vamos lá, vamos comentar. Basicamente, aqui eu só li 6 livros e 5... Nossa, eu não tinha me dado conta disso. E 5 deles são de psicanálise, ou relacionados à psicanálise, ou li por causa da psicanálise. Vamos lá. O primeiro que eu li esse mês foi o Freud, do Stefan Zweig. Gente, assim, eu tinha muita expectativa para esse autor, porque é um autor bem reconhecido na literatura e ele é bem falado em relação a biografias. Mas essa biografia do Freud, não. Assim, ela é muito irregular, porque ela tem um primeiro capítulo que é, assim, magistral, e aí ela segue para um imediatamente que é muito ruim, assim, porque ele vai descrevendo Freud de uma forma muito apaixonada, deslumbrada, e aí perde um pouco o foco do que seria o interesse, sei lá, intelectual do Freud, porque ele vai descrevendo Freud de uma forma tão grandiosa, ele enaltece até o aspecto físico do Freud, o porte, a altura, o rosto, enfim, é meio estranho. E aí depois ele faz uma análise da teoria do Freud, seguindo ela meio que linearmente, assim, temporalmente, e... Bom, não é um aprofundamento clínico, sabe? Assim, é como se ele soubesse um pouco a teoria, mas não existisse ali uma experiência que desse um tato para ele falar de um outro lugar, que não seja superficial, que não seja... E ainda assim ele fica na parte mais inicial da teoria do Freud, assim. Parece que mesmo quando ele fala sobre a sexualidade, ele fala sobre a primeira, assim, sobre... sem o avanço que o Freud vai fazer com os casos e tudo mais. Então é uma biografia que não sei se eu indico, não. Primeiro porque não é exatamente uma biografia. Ele vai falar muito, assim, no começo ele traz alguns dados biográficos e tudo mais, mas depois ele vai focar mais na obra mesmo. E aí, assim, esse foco na obra não é muito válido porque não é exatamente um psicanalista se debruçando sobre a teoria. Então, não acho que... Bom, dentre as biografias do Freud, essa não é uma das melhores. Talvez seja melhor ficar ali com Peter Gay, com Rudine Scoe, do que com o Stefan Zweig. Eu entendo que isso aqui é um retrato biográfico, muito mais do que uma biografia, tá? É curtinho, mas, enfim, não recomendo tanto. E aí eu terminei finalmente de ler o Ética Nicômaco, do Aristóteles, que é um livro que eu venho lendo há meses. Todo final do vídeo eu falava sobre os livros que eu estava lendo, e esse era um deles. E esse foi um livro que me foi recomendado para algum grupo, a leitura do seminário sobre a ética, do Lacan e tudo mais. E aí eu tenho esse livro assim na prateleira já há uns 10 anos e nunca tinha conseguido parar para ler, e eu consegui fazer isso aos poucos, assim, eu todo dia lia um pouquinho, marcando, fazendo minhas anotações. Então não foi um livro que eu tive pressa de ler, foi um livro interessante, né? Eu nunca tinha lido nada do Aristóteles e foi importante para mim, assim, no meu percurso, ter tido acesso a esse tipo de escrita, a esse tipo de pensamento filosófico e tudo mais. Depois eu concluí um livro, que é um livro que eu já, assim, li eventualmente um capítulo ou outro e resolvi ler ele de forma integral, que é o Freud Básico, Pensamentos Psicanalíticos para o Século XXI, do Michel Kahn, do Michael Kahn. Michel não, Michael. E aí, assim, ele tem um capítulo para cada grande conceito do Freud, por exemplo, inconsciente, desenvolvimento psicossexual, complexo de Édipo, compulsão, repetição, ansiedade, os mecanismos de defesa, culpa, sonhos, luta e melancolia, transferência. E aí, assim, ele até, em alguns capítulos especialmente, ele recorre bem ao Freud, ele sabe explicar direitinho, mas aí aqui já é o problema contrário ao do Stefan Zweig, porque tem uma clínica aqui, mas parece uma clínica que não é muito freudiana. Assim, depois ele vai falar um pouco sobre a questão do self e tudo mais, e aí você vê que ele não é exatamente freudiano, que ele é de uma perspectiva muito mais americanizada da psicanálise. E aí, nesse sentido, os exemplos clínicos que ele traz não são muito bons, não são muito felizes, as intervenções técnicas dele são, por vezes, assim, questionáveis. Então, eu particularmente não indico esse livro, não é um material bom para iniciante, porque você precisa depurar o que é que serve, o que é que não serve. E aí, para quem já tem um certo percurso, dá até para você fazer essa limpeza, mas para quem não, então não vejo propósito. Então, também não indico o Freud Básico. E aí, eu li aqui também O Mar Silencioso. Esse foi o único livro, romance, que não era da psicanálise ou algo parecido.
que é do Paulo Emanuel Machado. Eu ganhei esse livro de presente do irmão dele, que escreve junto com ele, o Davi Bernardo, que escreve junto com ele, enquanto um escreve um, outro escreve o outro, eles publicaram juntos, então meio que tem uma ligação, mas é muito mais uma ligação emotiva do que outra coisa, porque as histórias não se entrelaçam, embora o Paulo cite o Davi aqui em algum momento, mas esse livro, ele é muito interessante, eu gostei bastante, assim, da leitura desse livro, ele é um livro super simples, o autor é psicanalista, e aí ele traz algumas questões psicanalíticas aqui no meio, assim, algumas expressões, alguns entendimentos psicanalíticos, e, bom, basicamente fala de um jovem que, bom, eu vou entender ele como bissexual, que compartilha suas experiências, ele foi médico, e aí ele abandona tudo para viver na rua, de mendicância, então, tem várias coisas interessantes nesse retorno dele ao passado. Ele fala desde o momento em que ele nasceu, ali que tá no quarto, e aí a mãe tem ele e a avó imediatamente morre, assim, como se para que ele surgisse tivesse que alguém ocupar o lugar de alguém, ou então alguém tivesse que ceder o espaço para ele estar ali. E ele vai falando das dificuldades de se situar no mundo, ali, de encontrar o seu lugar e tudo mais. Então é um livro bem interessante, é um autor brasileiro, baiano, se eu não estou enganado. Então, Paulo Emanuel Machado. Então, foi uma boa leitura. E aí eu li também O Lugar da Linguagem na Teoria Freudiana, do Sid Seixas. Também é um livro que eu tenho aqui há um tempo. É um livrinho curto, tudo mais. A primeira parte é realmente voltada para a questão dos estudos sobre a linguagem. E aí o entendimento tanto do consciente quanto do inconsciente, como esse lugar de linguagem. E aí na segunda parte do livro, ele é dividido em dois, é um retrato do Pessoa, assim, ele se volta para discutir questões relacionadas com a linguagem, mas direcionadas para a obra poética do Fernando Pessoa. E aí foi uma grata surpresa, porque eu não esperava, não sabia, e eu amo Pessoa, e aí ele traz umas discussões interessantes, psicanalíticas relacionadas com a obra do Fernando Pessoa. Li também, e aí eu vou deixar a capa aqui em cima, A Transferência, da Denise Maurano, que é um livro da coleção Passo a Passo, que é um livro que eu sempre estou lendo, que é uma coleção que eu sempre estou lendo, estou sempre recomendando aqui, e que é interessantíssima. Esse Transferência foi um dos livros, vou dizer, mais difíceis, mas eu acho que ele não é tão simples quanto os outros, embora nenhum deles seja propriamente simples, assim, porque é como se eles começassem simples e fossem complexificando, mas o da Denise Maurano talvez tenha sido um dos que eu tenha tido mais dificuldade. Embora seja um tema que eu adoro, que é a coisa da transferência, e o livro traga muitas observações pertinentes e, pelo menos aquela parte inicial que está mais relacionada com Freud, é mais fácil de entender, mas de fato ela dá uma aprofundada. Então é um livro não tão simples assim, que vai exigir que eu retorne a ele algumas outras vezes, mas também foi importante eu ter feito essa leitura. Então esses foram os livros que eu li. Vou tentar ser rápido aqui para mostrar os livros que eu estou lendo desse mês de outubro, que alguns eu vou conseguir concluir, vou apresentar no vídeo de leitura de outubro, e outros eu vou continuar. Esse daqui, por exemplo, é um que eu vou continuar. Eu estou lendo o Seminário 1, Os Escritos Técnicos de Freud, do Lacan, seminário. Bom, estou lendo um capítulo por semana, né? Uma aula, um encontro por semana, um seminário por semana. E aí, junto com ele, eu estou lendo Os Fundamentos da Clínica Psicanalítica, né? Que é essa coletânea dos textos técnicos do Freud, da Autêntica. Na verdade, eu estou lendo esse por causa desse, eu estou num grupo de estudos sobre os textos técnicos do Freud, e aí resolvi ler o seminário para complementar. Então, esse daqui, a previsão é terminar de ler ele mais ou menos um ano, e aí esse aqui eu estou lendo um por semana, então não sei em quanto tempo eu termino. E aí eu também estou lendo esse livro aqui, que é o Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan, o Laboratório do Analista, que é o volume 4 dessa coleção do Marco Antônio Coutinho Jorge. E aí eu também estou lendo, dessa vez eu estou lendo junto com a Larissa Alverne, e a gente está lendo, a gente tenta se encontrar no meio da semana, quando a gente consegue, e ler juntos literalmente discutindo, né, online. Então eu também não tenho previsão de terminar esse daqui. Estou lendo esse aqui também, relendo esse aqui do Antônio Quinet, As 4+1 Condições da Análise, porque eu estou dando uma disciplina que é voltada para a técnica, e aí esse livro, ele contempla bem, né, os aspectos técnicos a partir do texto início do tratamento. E aí eu já li quase tudo, só falta um último capítulo que é sobre o fim da análise. Então, vou concluir essa releitura o mais breve possível.
Tô lendo também, junto com a Larissa, a biografia do Lacan. Na verdade, não é exatamente uma biografia, né? Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento. Eu comento ele melhor quando a gente terminar, mas, bom, não vou conseguir terminar agora, mas também não vai demorar tanto tempo assim. A ideia é a gente conseguir terminar ainda esse ano. E aí eu comento aqui direitinho. E aí, na verdade, eu ia dizer que estou lendo, mas na verdade eu terminei hoje, que é a Teoria dos Instintos, Conceitos Psicanalíticos Básicos da Teoria dos Instintos, que é uma coleção da Biblioteca Psicanalítica da Clínica de Hampstead, que é organizado pelo Humberto Nájera. Ele é um livro que faz parte de uma coleção que explica os conceitos básicos da psicanálise. E aí ele é bem antigo, assim, nem sei de quando ele é, mas ele é antigo. Tem prefácio da Ana Freud para a coleção e tudo mais. Essa minha edição aqui é de 1970, pelo que eu estou vendo aqui. Então, assim, ele não é um livro tão bom porque ele é diferente dos livros mais atuais, que geralmente se debruçam sobre um tema e aí faz uma articulação clínica. Aqui não é o que acontece. Aqui o que acontece é meramente a exposição de alguns conceitos e muitas vezes de forma histórica, assim. Surgiu no Freud aqui, ele citou aqui, ele trouxe de volta aqui, ele mudou aqui. Nesse sentido ele é bem interessante, mas não faz com que a gente se aproprie bem dos conceitos de forma mais clínica, de forma mais palpável, tá? E de forma mais teórica mesmo, mas ajuda a gente nesse sentido de rastrear onde é que a gente encontra esses conceitos dentro da obra freudiana. E aí, para finalizar, tem alguns livros que eu estou lendo e aqui fora da psicanálise, né, que eu mostrei aqui só os da psicanálise. Tem alguns que eu estou lendo e outros que eu vou começar a ler. Esse aqui eu já estava lendo, que é o 101 Canções que Tocaram o Brasil, do Nelson Motta, fazendo aquele projetinho de ler sobre uma música, ouvir uma por dia. Estou eternamente lendo esse livro, que é o Blonde, volume 2, da Joyce Carol Oates, que é o que inspirou aquele filme da Netflix, né, Blonde. Eu já li o volume 1, deve ter 1 ano, e aí eu tô lendo o volume 2 já tem alguns meses, e esse livro é difícil de terminar. Confesso assim que eu leio não muito prazerosamente, eu só queria terminar. E aí eu vou demorar um tempo para terminar ele ainda, porque eu não consigo me dedicar à leitura dele. E aí, pro mês de outubro, no desafio dos 12 livros para 2023, eu tô lendo As Alegrias da Maternidade. Não vou saber falar o nome da autora, mas é um livro que já me pegou, assim, eu tô lendo bem rápido, e vou conseguir ler em outubro, eu acredito, se as outras leituras não atrapalharem, mas eu tô adorando, um livro muito bom e muito fácil de ler, embora ele tenha uma temática bem pesada. Comento melhor quando eu terminar de ler. E tô lendo despretensiosamente o livro do City, né, da coleção Star Wars. Tô lendo um por dia, assim, uma partezinha por dia, e é uma leitura bem boba, assim, realmente tô lendo porque eu tô assistindo a série da Guerra dos Clones, né, aquela animação. E aí tem 3 livros que eu quero ler ainda esse mês, mas não comecei ainda, que são Dois Irmãos, do Mito Atum, que é o livro que a gente escolheu para as lives, eu, a Raquel e o Vitor, mas se eu não terminar em outubro, eu termino no comecinho de novembro, porque a live vai ser no começo de novembro. E aí, como é o mês das crianças, né, outubro, eu vou ler esses 2 livros infantis. Um do Tolkien, que é o Ferreiro do Bosque Maior, que é esse livrinho, e eu vou ler o Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. São esses 2 infantis menores que eu encontrei aqui, e eu quero lê-los para lançar a resenha no Dia das Crianças, né, dia 12 de outubro. Então é isso, o vídeo já tá enorme. Quando for mês que vem, em outubro, eu venho aqui comentar com vocês as minhas leituras. No final de, em novembro, né, para comentar as leituras de outubro. Mas até mais.